Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley e estou aqui hoje para falar com vocês sobre artes plásticas. Estamos recebendo aqui o pastor Calbi e esse vídeo aqui, essa entrevista, faz parte do projeto Cultura Castanheirense, que tem o objetivo de estar promovendo, divulgando a cultura do nosso município, fazendo um registro histórico também desse momento, cultural do município de Castanheira. Então, para isso, a gente está aqui hoje com o pastor Calbi, que vai falar um pouco para nós aqui sobre o que ele desenvolve trabalhando com artes plásticas. Prazer estar conversando com você. Fala para a gente um pouquinho assim da sua origem, de onde você veio, como é que você chegou em Castanheira. Bom, Wesley, prazer falar com vocês aqui e dizer que é muito importante a gente falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve e, sobretudo, a cultura no contexto geral. Eu estou em Castanheira há 4 anos, Está indo para o meu 5º ano aqui em Castanheira. Nós fomos convidados no ano de 2019 para vir pastorear a igreja aqui. E a partir disso eu comecei também a desenvolver arte, a trabalhar com arte e pintura decorativa aqui na região. Sou mato-grossense, sou da cidade de Tangará da Serra, meus pais são paulistas, mas a minha origem está aqui na região do Mato Grosso, precisamente também na cidade de Juína, onde eu me criei. E a gente está com essa imagem aqui de fundo aqui, que foi feita por ele. Fizemos um trabalho aqui logo quando chegamos, tinha uma umidade aqui, ficou bem bacana. Então isso aqui é só uma parte dos trabalhos, mas durante a nossa entrevista eu vou estar passando alguns vídeos aí, enquanto a gente vai falando aqui, Aí eu vou mostrando algumas coisas aí, no final também da entrevista a gente mostra mais coisas, O que te motivou mais a vir para Castanheira? Então, na época foi 2019, na época tinha um pastor aqui na igreja que pastorei hoje. O pastor mudou de estado, foi para a região de Rondônia, e nós fomos convidados para vir pastorear a igreja aqui. E então, a partir desse momento, começamos a também desenvolver arte aqui na nossa região. Essa foi a primeira motivação que nós viemos para cá. E o seu primeiro contato ali com a arte? O que você pode dizer para a gente? Como é que foi? Então, a arte está na minha vida desde quando eu tinha mais ou menos meus 13 anos. Eu comprei um curso, aquele Instituto Universal Brasileiro, que eu nem sei se existe ainda mais, dos Correios. Você pedia lá, vinha o material. Verdade. E eu fiz um pequeno curso de pintura, era um de desenho artístico na época, Sempre gostei de pintura. Só que eu tinha 13 anos e logo fiquei sem meu pai, aí tive que trabalhar, várias coisas aconteceram na vida, e eu acabei me esquecendo da arte. E a arte voltou para a minha vida novamente, por incrível que pareça, há pouco tempo atrás, na verdade 2016, quando eu fui fazer uma pintura, minha mãe precisava pintar a casa dela, a gente não tinha condições, ela não tinha condições na época para contratar um profissional, e eu fui cair na bobeira de falar para ela que pintava a casa dela. Quando eu comecei a pintar, quase que eu desisti, mas acabou que eu pintei toda a casa da mãe na época, e dali para cá, então, comecei a ver que a pintura, de forma geral, não tinha saído ainda da minha veia. E eu comecei a fazer pesquisas, comecei a procurar, fazer cursos, com profissionais da área, para desenvolver o que eu desenvolvo hoje. Bacana. E recentemente, você acabou executando aqui um projeto também para o Paulo Gustavo, Sim. E atendendo ali as crianças do PET, Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi. Cara, foi assim algo extremamente inovador, mas muito emocionante para mim como artista, porque quando eu vim para cá, aliás, antes de vir para cá, eu já tinha um desejo de desenvolver um trabalho com crianças mais carentes, pessoas de classe e renda baixa. Então surgiu a oportunidade no ano passado, apareceu a Lei Paulo Gustavo, e na época eu fui convidado pelo Hernani, que era então secretário aqui na região de Castanheira. E começamos a ver, comecei a verificar como funcionava, e depois eu fui fazer parte do edital, tudo certinho, Então, quando eu fiquei sabendo que o nosso projeto tinha sido contemplado, fiquei muito feliz. Mas mais feliz ainda porque eu consegui atingir um sonho que eu tinha vontade de atingir, que foi trabalhar com as crianças e levando uma arte, levando uma coisa tão saudável, algo tão bacana. E você vê ao longo daqueles dias de desenvolvimento do projeto, as crianças ali trabalhando, podendo colocar a mão na massa. Claro que foi apenas uma arte que a gente apresentou, mas já deu para fazer aquilo que eu gostaria de ter feito e deu muito certo. Então, para mim foi uma experiência nova, mas foi também uma realização de um sonho. Fiquei muito feliz de desenvolver, através do Paulo Gustavo, esse projeto com as crianças aqui na Castanheira. Eu vou passar um pouquinho das imagens aí, para vocês darem uma olhada. Show. Então a criançada ficou muito feliz, a gente esteve junto, registrando, Porque a parte do nosso projeto aqui também, pela mesma lei, Paulo Gustavo, é a divulgação, Então é por isso que a gente está aqui agora também, batendo esse papo. Bacana.
o nosso projeto é mostrar a nossa cultura, né? Então a gente vai estar elaborando entrevistas assim com produtores, né, culturais, para poder estar divulgando. E eu acho também assim bastante interessante para a gente fazer um registro histórico do momento cultural de Castanheira, né? Eu falo assim, vamos supor, daqui 30, 40, 50 anos no futuro, quando as pessoas olharem para o passado, para a história, né? Então, a gente tendo registro, né, da cultura, né? Então, essas crianças que tiveram lá com você no seu projeto, por exemplo, vão estar adultos já, com suas famílias constituídas, né? É isso que eu penso. O legal de você ter a oportunidade de oportunizar isso para os pequenos hoje em dia. Então, e é uma experiência muito marcante. Quando eu estava lá, eu estava fazendo os registros, né? Eu estava até pensando que aquilo dali é aquele tipo de experiência que a criança vai levar para a vida inteira, nunca vai se esquecer. Né? Leva para a vida, exatamente. Porque da mesma forma que lá atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso, mesmo que eu não tenha conseguido desenvolver quando eu tinha 13 anos, mas hoje, com 44 anos de vida, eu consegui passar isso para as crianças, né? E é como você falou, essa geração vai ter a oportunidade de lembrar, levou uma memória, levou um projeto para casa que eles mesmos fizeram ao longo do curso, e de fato vão guardar isso para toda a vida. E esse registro que vocês fazem muito bem. Uma questão assim também que acho que é interessante para a gente saber assim, se teve assim alguma influência de algum artista, de alguma forma alguém te influenciou, né, nessa questão da arte? Teve sim. Tem um cara que hoje é muito meu amigo, ele mora em Imperatriz do Maranhão, Júnior Benevides. 2016, quando logo aconteceu esse momento da pintura da casa, eu estava pastorando uma comunidade e a gente precisava de fazer uma pintura e eu comecei a pesquisar sobre valores e pintores na região. E eu encontrei esse moço na internet que fazia exatamente esse trabalho que a gente tem de fundo aqui, a pintura de efeito madeira, que popularizou no Brasil todo, né? E eu entrei em contato com ele na época e foi uma coisa bastante interessante, porque ele tinha um filho que estava passando por um problema, uma criança, né, na época, e ele pediu que se eu podia orar por ele, abençoar a vida dele. Nós fizemos uma bênção ali, abençoamos a vida da criança, e por incrível que pareça, Deus fez algo extraordinário, aconteceu um milagre na vida daquela criança. Por conta disso, ficamos amigos, e ele falou que tudo que eu precisaria de informações sobre a pintura de efeito madeira, ele me passaria. Foi o primeiro contato que eu tive. A partir do junho, vieram outros profissionais, né, que são influência para a minha vida hoje. Eu tive a oportunidade de fazer curso com o Juliano Melo, que é de São Paulo, que faz arte de trabalho decorativo em pedras. Depois eu fiz com o Leonardo Rabelo, que trabalha com a marmorização realista. O Guilherme Nero, que é uma referência para mim de Belo Horizonte, também tive a oportunidade de fazer presencial com ele. E fiz um curso em Lucas do Rio Verde com o pintor que foi considerado em 2022, pela Pentrillo da Itália, o melhor pintor do mundo, que é o Sandro Ferreira. Então o Sandro é um cara incrível, então tem aqui no Brasil referências incríveis, mas tudo começou nesse 2016 por causa daquela pintura simples que eu queria fazer, e ali então me instigou e eu comecei a buscar informações, a correr atrás de quem fazia aquele tipo de pintura, e acabei que me tornei um profissional na área da pintura decorativa. Outra coisa também, assim, que tipo de materiais você gosta de trabalhar mais, assim, no desenvolvimento da sua arte? Wesley, eu gosto de botar a mão na massa. É assim, a arte para mim tem um conceito muito abstrato, que é aquilo que você faz, que está na sua mente. Eu tenho sempre um ditado que eu carrego comigo, que está na mente se transforma em arte. Eu uso isso nas minhas redes sociais. Então eu gosto muito de trabalhar com tudo aquilo que te dá possibilidade de fazer algo e que torna um trabalho incrível, uma decoração bacana, mas sobretudo que é barato. Então eu gosto muito de trabalhar com coisas que você encontra na rua, material que o pessoal joga fora. É claro que tem um lado profissional das indústrias que produzem. Hoje eu tenho uma parceira que é a Dry Leves, né, que é de Diadema, São Paulo, pessoal da Iva Química, e que tem produtos que são de tecnologia americana. Então esses produtos facilitam muito aqui no Brasil e para mim, no caso, que sou parceiro deles, para desenvolver também as nossas técnicas e nossas artes. Mas eu gosto de trabalhar com argamassa, massa acrílica, cimento queimado, texturas, que são os que eu faço, né? São as artes que mais a gente encontra no nicho, no contexto que eu trabalho hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho também do seu processo criativo, né? Como que você inicia seu processo criativo? Porque você vai desenvolver uma peça, então como é que surge isso na... Então, para mim, Wesley, tem a técnica que você faz. Eu vou fazer um orçamento para o cliente, por exemplo, né? Como é que eu desenvolvo isso? Geralmente, falando-se do cliente, eu tenho que estar trabalhando junto ali com aquilo que o cliente quer. Se ele quer um cimento queimado,
eu vou trabalhar as cores do cimento queimado. Se ele quer uma marmorização realista, eu vou trazer todos os arquivos que eu tenho de uma marmorização realista diante daquilo que o cliente quer, né? E a criação, ela vai sair a partir disso. Então, eu vou desenvolvendo a criação mediante um projeto já pré-elaborado. Não dá para chegar do nada e você construir algo do nada ali. A não ser os quadros que eu faço em casa, do meu trabalho, né, que eu tenho para dar os meus mini cursos que eu dou para online e tal. Aí é diferente, que a gente pode fazer criando na hora ali desenvolvimento. Mas geralmente você já tem um processo pré-estabelecido para entregar o trabalho pronto no final. E uma coisa que eu percebi assim que você busca é alcançar um realismo, né? Um hiperrealismo nas peças que você produz. Sim, isso é legal. Porque a nossa natureza é muito rica, né? Sim. E é claro que, falando do mármore, por exemplo, é óbvio que você não dá para trazer 100% só Deus de uma arte realista numa marmorização. Mas dá para você aproximar muito numa marmorização, como também numa rocha, no efeito madeira que é mais artístico, ou em mais profundidade de realismo. Então a gente faz todos esses estudos. Sempre que eu tenho oportunidade de estar em um lugar onde tem pedras, por exemplo, rochas, eu estou ali pertinho, fotografo, eu gosto de fotografar, de registrar a coloração das rochas. Quando eu tenho oportunidade de ir, na nossa região não tem muito, mas tem as marmorarias mais próximas aqui. Eu gosto de ver as pedras bem pertinho, porque isso eu vou guardando aqui, trazendo conhecimento e informação para mim, para que quando eu for projetar isso numa placa ou numa parede, trazer o mais próximo do realismo possível, falando do mármore e das rochas, né? Agora já o cimento queimado, que tem cores que já vêm prontas, aí é só aquela aplicação mais simples mesmo. Uma curiosidade, assim, qual obra que você acha que é especial para você, das que você fez? Tem alguma que ficou mais marcante, assim, para você? Para mim ficou, foi a primeira que eu fiz nessa comunidade de fé onde pastoreava, porque foi o início, né? Então eu não sabia como seria, né? E eu tive só a informação do rapaz do Júnior que estava lá no Maranhão, eu fui fazendo partes, fotografava ou filmava pedacinhos e mostrava para ele, né? Então, e depois que eu fiz foram 65 metros de parede quadrado, então foi um paredão enorme, eu tive ajuda ali, mas quando finalizamos toda aquela arte, eu falei, uau, ficou pronto. Então, para mim, eu acho que aquela primeira, até por se tratar também de ser a primeira, você tem aquela dúvida, né? E o conhecimento eu não tinha pouca informação, pouco conhecimento, mas quando terminamos todo aquele paredão e eu vi a arte que ficou pronta e ficou do jeito que eu queria que ficasse de fato, eu falei, uau, vale a pena, eu vou investir nisso, porque é isso que eu quero, e comecei a investir. Então essa primeira, teve várias outras que eu fiz. E foi alguma textura que você fez? Foi uma textura de efeito madeira, parecida com essa aqui, parecida, né? Só que foi um efeito madeira mais pintado, então foi cada tábua, então você imagina, 65 metros quadrados, tábua a tábua eu fui pintando todas elas, uma diferente da outra. Foi um trabalho que nós demoramos quase 30 dias para fazer, mas quando terminamos ficou bem bacana. Então essa para mim teve uma peculiaridade assim de ser a primeira, de ser algo que eu estava começando, né, e ter dado certo, né? Graças a Deus deu certo quando chegou no final. Então essa para mim foi muito boa, foi em 2016. Agora, assim, que conselho que você daria para jovens ou pessoas que têm interesse nessa área de artes plásticas? Cara, no Brasil hoje nós temos mais ou menos 10% da população que consome arte no Brasil. Então, é uma parcela grande, sim, considerada assim grande, mas ainda é muito pouco. Então, eu aconselho assim as pessoas que queiram iniciar, tanto as crianças, e eu acho legal começar quando criança, você pinta, né? Você é artista também. Se você é criança, você tem uma facilidade, ao meu ver, muito maior. A criança ela está com a mente mais solta, está mais desenvolvida. Então, se você é filho, né? Se você é pai e tem aí os teus filhos, dê a oportunidade aos teus filhos de começar uma arte. Sabe, porque você pode ter um grande artista aí guardado, de repente esse artista pode ser de fato um artista para o mundo, e isso é muito bacana. Então, se você quer fazer arte, faça, inicie. Se tem a oportunidade de fazer um curso, faça um curso. Se não tiver oportunidade, comece autodidata mesmo, mas faça isso porque a arte é incrível. E além do mais, a arte também é meio que terapêutica, né? Para mim, eu acho muito gostoso quando eu estou criando alguma arte, fazendo alguma pintura, eu estou trabalhando ali, você foca a sua mente somente naquilo e você viaja naquela arte, né? Você demora às vezes 5 dias, uma semana ou mais para fazer uma pintura, então você vai viajando ali, isso é muito legal. Então, meu conselho para essas pessoas que queiram começar é: acredite em você, no potencial que você tem, né? E não pare por nada, não desista por nada. Bacana.
uma coisa, você mencionou que eu faço pinturas, né? Já tem um bom tempo que eu não faço nada, mas quero voltar a fazer. Já comecei a pesquisar uns materiais para começar a voltar. Eu já vi pintura que você faz. Aí uma coisa que eu faço quando eu pinto alguma coisa é sentar diante da obra e ficar olhando, admirando o meu próprio trabalho, sabe? Você vai descobrindo ali. Não sei se você tem esse... Eu gosto muito de fazer isso. Você faz uma parte e aí você para exatamente isso. Um dia depois, 2 dias depois, Sim. Você fica olhando, aí você fica... Pra mim, eu fico perguntando, como é que eu consegui fazer isso? E o que vai vir após isso, na verdade? Isso aí que você falou é o que eu ia te comentar contigo, que eu também fico... Assim, é lógico, a gente que está fazendo um trabalho e tem muita dedicação, você usa o máximo que você pode para tentar... sua criatividade. Né, produzir uma peça, uma obra bacana. E às vezes o resultado agrada a gente, né? Agrada a gente de um modo que a gente passa a admirar, né? Admirar o que você faz. E é uma coisa interessante, esse ponto que você falou, que a arte tem muito disso. Às vezes agrada você que é um artista, mas não vai agradar uma porção de pessoas normal. Isso é extremamente normal também. Porque a sua característica de pintura não significa que vai cair no gosto de todo mundo, e está tudo bem. Sim. Mas é por isso que eu falo, se você acredita naquilo que você faz, continua fazendo. Sim. Porque vira e mexe, vai ter gente, como tem gente de tudo na vida que não gosta, mas vai ter gente que vai gostar também. E a arte, a gente, é uma forma de a gente externalizar, né, aquilo que está dentro da gente. Exatamente. Né? Então, acho que é uma experiência assim, muito bacana. É única. Agora eu queria que você falasse também do seu canal, né? Você tem um canal no YouTube, é bem visualizado. Bacana. E passa pra gente aí o endereço do seu canal e vou deixar também nos comentários aí, tá? Certo. O canal do YouTube surgiu assim, na verdade, também, foi tudo em 2016, de 15 para 16, e foi assim algo que eu queria apenas ter um contato com alguns outros pintores. Eu percebi que a pintura naquela época, que era pintura madeira, que estava em uma evidência muito grande, então eu resolvi fazer o canal, abrir o canal e postar alguns videozinhos. E de repente começou a criar uma expressão que eu não imaginava que iria criar. Sim. Então o nosso canal é Arte com Fogo. Na verdade eu estou até um pouco relaxado no canal, né, de postar lá conteúdo, porque é muito corrido. Mas é Arte com Fogo, acessou Arte com Fogo e não tem a ver com fogo de fato. Já me perguntaram por que é fogo. Falei, porque fogo é algo quente, né, que queima, traz uma energia bacana, então eu coloquei isso não. Mas não tem nada a ver com alguma coisa relacionada ao fogo, precisamente falando. Mas está lá, acessa no YouTube Arte com Fogo, você já vai encontrar lá, tem uma infinidade de artes, tem cimento queimado, madeira, pintura abstrata, tem uma variedade de artes lá, né, que eu acredito que as pessoas vão gostar. Graças a Deus a gente tem aí um pouco mais de 52 mil inscritos hoje no canal, e tem sido bem interessante o feedback também do YouTube. Sim. Então vocês aí que é de Castanheira, né, acessa lá o canal dele, veja o trabalho que ele desenvolve, até porque, de repente, né, pode se interessar por alguma coisa que ele está fazendo, está contratando, entrando em contato, né? Então, e lá tem bastante coisa, né? Então, você que está pensando aí em reformar uma parede, né? Às vezes uma área aí externa também você trabalha, né? Sim. Então, lá tem muito conteúdo, então você acessando lá, você vai ver o que esse homem é capaz de fazer, muitas coisas. Bastante coisa no que diz respeito da arte. Isso aí. Agora eu gostaria que você deixasse aqui pra gente uma mensagem final aí, pessoal de Castanheira, né? Cara, primeiro dizer que essa cidade é uma cidade incrível, que tem artistas aqui, eu conheço alguns artistas com gabarito incrível também, e dizer que a gente estar aqui em Castanheira e realizar arte em Castanheira tem sido de fato um prazer, a gente realizar arte aqui nas cidades vizinhas, mas hoje falando da cidade de Castanheira, então parabenizar também a cidade por desenvolver trabalhos referentes a isso que a gente participou aqui através da Lei Paulo Gustavo, né, dizer que essa cidade tem um potencial maravilhoso para crescer ainda muito mais no contexto da arte, da pintura decorativa, da pintura do abstrato, da pintura convencional. Temos artistas de um gabarito incrível aqui e eu não tenho dúvidas que eu estou aqui somente para somar e para crescer junto com a população de Castanheira. Muito obrigado. Fechou? Prazer. Todo nosso. Vamos aí. Valeu, abraço.